Bom dia, meu nome é Wagner Damas, eu sou radialista, comunicador, produtor publicitário e esse é o início de um trabalho voltado agora para discutir assuntos de interesse da comunidade, assuntos de seu interesse e que com certeza vão impactar na sua opinião sobre como se deve comportar um cidadão que tem interesse da melhoria das condições de vida da população. O primeiro assunto que nós vamos tratar é justamente sobre eleições. Eu, como radialista, sempre, e como produtor publicitário, profissional de televisão, eu sempre fiz política pelo lado de trás das câmeras. E com isso eu não percebia determinados aspectos que hoje, depois de ter sido candidato e ter trabalhado de forma efetiva e atuante na campanha que reelegeu o prefeito de Feira de Santana, eu fiz algumas observações de coisas que eu acredito que devam ser modificadas e que pretendo, inclusive, estabelecer uma ação no Ministério Público solicitando a revisão dessas situações. Uma delas é o formato de apresentação do candidato nas ações de rua. A Justiça Eleitoral e uma legislação que eu não sei exatamente qual a origem dela, proibiu os comícios, né? Eu me lembro que lá em 96, na última campanha que eu fiz de forma mais atuante, né? Eu fiz outras depois, mas a de 96 foi a mais marcante, porque nós ganhamos, né? Eu produzi a produção de vídeos externos, captação de imagens, captação de entrevistas de rua, foi feita por mim, a pré-seleção, e a equipe master da campanha é que fazia a seleção final. Então, naquela época foi proibido o showmício, que até 92, 94 era permitido. Então se levava uma grande multidão para as praças, levava-se uma banda, isso gerava tumulto, barulho, sujeira nas ruas, aglomeração, e foi proibido. Então em 96 eram feitas reuniões, pequenas reuniões, rápidas, sem banda, sem show, né, em cima de um caminhão palanque, e nós fazíamos em média 2 a 3 dessas reuniões diariamente. A Justiça Eleitoral proibiu e hoje não se pode fazer mais comício, o que eu acho um erro, que eu acho não, eu tenho certeza é um erro, tá? Como é que você pode conscientizar as pessoas, mostrar às pessoas os seus projetos, as suas ideias para a comunidade, para a cidade e para os cidadãos em geral, se você não tem condição de parar e expor isso? O programa eleitoral gratuito na televisão é um espaço muito pequeno, muito reduzido para se fazer essa apresentação. E, além do mais, você não tem condição de ter o corpo a corpo, o eleitor não tem condição de perceber e interagir com o candidato. Então, essa é uma coisa que eu acho extremamente danosa para o processo eleitoral e eu acredito na necessidade de rever esse conceito, tá? Permitir as reuniões, pequenas reuniões, com duração limitada, né, que se estabeleçam parâmetros para que evite ações muito grandes, concentrações muito grandes de pessoas, né, interferência no trânsito, na mobilidade das pessoas, tudo bem, mas tem que haver o contato tete a tete do candidato com o público eleitor. Na sequência do assunto eleições, formatos incorretos, uma coisa que eu percebi é que hoje, pela necessidade de espaço na televisão, talvez até pela conquista de verba eleitoral, né, de fundo de participação eleitoral, os partidos se veem obrigados a colocar uma quantidade imensa de candidatos, como aconteceu esse ano em Feira de Santana. Nós tivemos 600 candidatos, 600 e poucos candidatos. Isso é prejudicial por duas razões. Primeiro, que você acaba colocando dentro do processo seletivo um sem número de pessoas que não tem, na verdade, chance, né, apenas para fazer número e para conquistar esses benefícios que a quantidade de candidatos recebe por cabeça, por unidade, né?
Segundo, é que dá esperança a muita gente em acreditar que tem alguma possibilidade. Essas pessoas acabam investindo o dinheiro próprio, o dinheiro que não tem, né? Deixam de lado suas atividades principais e criam uma expectativa que não tem chance de se concretizar. Eu, por exemplo, fiz um trabalho forte, fiz um trabalho bastante interessante apesar de que minha campanha teve vários problemas de ordem pessoal, mas eu fiz um trabalho forte e mesmo assim eu tive uma votação muito pouco expressiva. Já outros candidatos que também não tinham visibilidade antes da campanha fizeram um trabalho e tiveram resultados mais expressivos, entendeu? Então, eu acho que tem que haver uma filtragem dos candidatos. Eu acho que tem que haver um critério para que a pessoa venha a ser candidato, né? Eu acho que tem que haver uma pré-seleção, uma prova de capacitação. Como essas provas de capacitação vão ser feitas, eu não sei. Mas eu observei que tem muita gente sem preparo, que não sabe sequer se expressar no coloquial do dia a dia. Como é que essa pessoa vai para a Câmara de Vereadores e vai oferecer o que para a sociedade? A pessoa tem que ter cultura, tem que ter conhecimento. Não é só ser conhecido no bairro, né? Ele tem que ter um conhecimento do que ele vai fazer lá dentro, como ele vai fazer, como que aquilo funciona e até onde ele vai poder atuar. Então essas são questões que eu acho que devem ser trazidas à tona, ser discutidas no âmbito legislativo, ser discutidas no âmbito social e ser feita uma conscientização daqueles que porventura venham a pleitear um cargo eletivo. Na sequência do assunto eleições, formatos incorretos, uma coisa que eu percebi é que hoje, pela necessidade de espaço na televisão, talvez até pela conquista de verba eleitoral, né, de fundo de participação eleitoral, os partidos se veem obrigados a colocar uma quantidade imensa de candidatos, como aconteceu esse ano em Feira de Santana. Nós tivemos 600 candidatos, 600 e poucos candidatos. Isso é prejudicial por duas razões. Primeiro, que você acaba colocando dentro do processo seletivo um sem número de pessoas que não tem, na verdade, chance, né, apenas para fazer número e para conquistar esses benefícios que a quantidade de candidatos recebe por cabeça, por unidade, né? Segundo, é que dá esperança a muita gente em acreditar que tem alguma possibilidade. Essas pessoas acabam investindo o dinheiro próprio, o dinheiro que não tem, né? Deixam de lado suas atividades principais e criam uma expectativa que não tem chance de se concretizar. Eu, por exemplo, fiz um trabalho forte, fiz um trabalho bastante interessante apesar de que minha campanha teve vários problemas de ordem pessoal, mas eu fiz um trabalho forte e mesmo assim eu tive uma votação muito pouco expressiva. Já outros candidatos que também não tinham visibilidade antes da campanha fizeram um trabalho e tiveram resultados mais expressivos, entendeu? Então, eu acho que tem que haver uma filtragem dos candidatos. Eu acho que tem que haver um critério para que a pessoa venha a ser candidato, né? Eu acho que tem que haver uma pré-seleção, uma prova de capacitação. Como essas provas de capacitação vão ser feitas, eu não sei. Mas eu observei que tem muita gente sem preparo, que não sabe sequer se expressar no coloquial do dia a dia. Como é que essa pessoa vai para a Câmara de Vereadores e vai oferecer o que para a sociedade? A pessoa tem que ter cultura, tem que ter conhecimento. Não é só ser conhecido no bairro, né? Ele tem que ter um conhecimento do que ele vai fazer lá dentro, como ele vai fazer, como que aquilo funciona e até onde ele vai poder atuar. Então essas são questões que eu acho que devem ser trazidas à tona, ser discutidas no âmbito legislativo, ser discutidas no âmbito social e ser feita uma conscientização daqueles que porventura venham a pleitear um cargo eletivo.